Felipe Coutinho, Rames Rodrigues, Vidal, Modric, não faltam nomes gigantes sendo especulados como possíveis reforços do Atlético em 2022. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que há de verdade por trás dessa história. Bora falar também sobre Randalá, centroavante marroquino que outro dia foi pedido pela torcida do Corinthians. Tem uma informação importante, acho que o corintiano vai curtir. Vou falar também sobre Arboleda, como é que anda a renovação de contrato dele no São Paulo. Arboleda pode assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir dos próximos dias. Tem ainda novidades sobre o Cruzeiro, praticamente livre do risco de rebaixamento para a Série C. O Palmeiras com mais um superávit, ano bastante positivo. Vou falar também sobre Flamengo, além de uma série de outras coisas. Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, dono desse canal no YouTube com mais de 1 milhão de inscritos. Canal criado para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu por aqui, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e ativa as notificações. Ah, só não esquece também de deixar like, que ajuda pra caramba, beleza? Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E sábado é dia de se dar bem aonde? Na 1xBet. Vou deixar no comentário fixo o link da 1xBet para você entrar e ter acesso a cotações bem legais. Eu separei 2 jogos desse sábado com odds muito bacanas. Às 5 da tarde tem Corinthians e Fortaleza na Neoquímica Arena. E se você acertar o resultado, já te antecipo que você vai se dar muito bem. É que a vitória do Corinthians está pagando R$1,92 para cada real apostado. Empate pagando R$3,48 e a vitória do Fortaleza pagando R$4,74 para cada real apostado. Um pouquinho mais tarde tem Grenal, Internacional e Grêmio. Vitória do Internacional R$2,18. Empate R$3,22 e vitória do Grêmio pagando R$3,60, não fica fora 10. Sempre lembrando que usando o cupom Nicola você tem direito a 100% de bônus e o apostador iniciante que perder sua aposta na 1xBet tem até $10 devolvidos pela casa. Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeira informação é da conta de que a CBF vai liberar os áudios do VAR e também da linha do impedimento do Campeonato Brasileiro já a partir da próxima rodada. Como é que você mesmo vai poder acessar todas as conversas do VAR, além da linha do impedimento, acessando o site da CBF. Esse material todo vai ser disponibilizado um dia depois do fim da rodada. Então, por exemplo, essa rodada atual acaba na terça-feira, na quarta-feira a promessa é de que estará tudo no site da CBF. A intenção do presidente interino da CBF é dar mais transparência às coisas. Tenho certeza que vai ajudar. Pelo menos dificultar ou piorar a comunicação certamente não vai, né? Bora falar sobre o Flamengo, que venceu na noite dessa sexta-feira 2-0 contra o Atlético Goianiense. Noite mais uma vez de Michael, que já é o artilheiro do Flamengo ao lado do Bruno Henrique. No Campeonato Brasileiro os dois têm 9 gols. Michael marcou o primeiro gol no primeiro tempo, ainda fez o segundo na etapa final, os 2 gols com participação coletiva, com boas jogadas do Flamengo, que não fez um grande jogo, mas conseguiu uma vitória importante diante de 18.527 torcedores. Com o triunfo, o Flamengo pulou para a segunda colocação, tem 53 pontos, 9 pontos atrás do Atlético Mineiro. A situação no Campeonato Brasileiro segue extremamente complicada. O Flamengo precisaria embalar uma sequência grande de vitórias e ainda precisaria torcer, contar com tropeços do Galo. O Galo que recebe nesse final de semana o América Mineiro e tem na próxima rodada o Corinthians. Flamengo que volta a campo na segunda-feira. Antes de mudar de assunto, só contar que a renovação do contrato do Diego Ribas já foi divulgada pelo BID, o Boletim Informativo Diário. Não só o Diego Ribas, como o Diego Alves já tem seu novo contrato com término apenas em dezembro de 2022, registrado no Boletim Informativo Diário. Essa notícia é importante pro torcedor do São Paulo. Contei para vocês outro dia que o Rogério Ceni havia indicado o Diego Ribas como possível reforço pro tricolor. Antes de falar sobre o São Paulo, deixa eu só dar uma atualização sobre o Palmeiras com mais uma notícia boa do ponto de vista financeiro. O COF, o Conselho de Orientação Fiscal do Palmeiras, se reuniu ao longo dessa semana para votar o balancete de setembro, as contas do mês de setembro. E em mais uma vez, o Palmeiras fechou no azul, positivo. Foram R$7.400.000 de superávit durante o mês 9 dessa temporada. Isso significa que o Palmeiras arrecadou R$7.400.000 a mais do que aquilo que gastou. A classificação para a final da Libertadores foi o grande trunfo desse mês. A passagem para a decisão garantiu R$32 milhões e deu uma bela ajuda.
No acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2021, o Palmeiras já tem um superávit de 83 milhões e meio de reais. Com uma consideração importante, o Palmeiras nem precisou fazer vendas de atletas para conseguir um número tão expressivo. Se, por exemplo, tivesse vendido o Wesley, o Patrick de Paulo, o Gabriel Menino, o Gabriel Verón, qualquer um desses atletas por 10 milhões de euros, certamente o número seria ainda mais interessante. Apesar de todas as cifras muito boas, durante a reunião do COF, 15 conselheiros votaram a favor das contas, da aprovação do balancete de setembro, 2 se abstiveram, os ex-presidentes Mustafa Contursi e Arnaldo Tironi. E antes de mudar de assunto, só a última informação sobre o Palmeiras, vale a lembrança de que no ano passado, o Palmeiras havia registrado um déficit de 151 milhões de reais. Tudo por causa da pandemia, a perda de uma série de receitas, isso já foi praticamente recuperado não, mas em boa parte recuperado. É um Palmeiras do Maurício Gagliotti que vai entregar para o próximo presidente numa condição financeira bem melhor do que a da temporada passada. Agora sim, bora falar sobre o São Paulo e a situação de Arboleda, praticamente livre para assinar um pré-contrato com qualquer clube. Pode ser o Palmeiras, pode ser o Corinthians, pode ser algum clube do exterior. Zagueiro de 30 anos de idade, titular absoluto com o Rogério Ceni, só tem contrato até junho do ano que vem. Ou seja, a partir de 1º de janeiro ele está livre para assinar um pré-contrato. E o São Paulo já fez 2 propostas recusadas pelo Arboleda de prorrogação do vínculo. A questão é financeira. O Arboleda, desde 2019, vem pedindo um reajuste salarial. Ele ganha 170 mil reais por mês, ele ganha bem menos, por exemplo, do que alguns jogadores que nem são titulares. O Bruno Alves, que é zagueiro reserva dele, é a terceira opção na zaga, o Bruno Alves ganha mais do que o Arboleda. E como o Arboleda vinha há bastante tempo pleiteando um aumento e o São Paulo não dava, dessa vez ele decidiu chutar a boca do balão. A pedida do Arboleda é de 500 mil reais por mês de salário e 7 milhões de reais de luvas. O São Paulo tem tentado demonstrar para o Arboleda e para o seu representante que é impagável 500 mil reais por mês por um zagueiro com 7 milhões de reais de luvas diluídos ao longo do tempo de contrato. São Paulo aceita pagar luva, o São Paulo entende que o Arboleda merece um reajuste salarial, mas algo muito distante dos 500 mil reais mensais. A situação está complicada, está difícil. Antes de gravar esse vídeo eu consultei um dirigente do São Paulo, para ser mais específico o Carlos Belmonte, e ele afirmou que a renovação está emperrada. Jogador que é importante, completou 30 anos de idade no mês de outubro e nem tem um valor de venda tão alto, exatamente por ser zagueiro e por já ter 30 anos de idade. Existiram ao longo das últimas semanas especulações de que ele poderia ir para o Palmeiras. Essa informação não foi confirmada no São Paulo. Antes de mudar de assunto, só mais 2 do Tricolor. Primeira delas, na terça-feira o São Paulo lança seu fan token, mais ou menos nos moldes de Atlético Mineiro e Corinthians. Lançamento dessa criptomoeda, serão 850 mil fan tokens disponíveis, cada um deles a $2. O São Paulino que comprar, ou a pessoa que comprar, vai ter o direito, num primeiro momento, a escolher uma série de frases que vão ser utilizadas no Morumbi. Outra informação importante sobre o São Paulo. No mês passado, o Tricolor havia dispensado um zagueiro chamado Thiagão, que veio das categorias de base do Curitiba e era titular do time sub-20 do Campeonato Brasileiro na Copa do Brasil. A alegação era motivo de indisciplina, pois um mês depois o Thiagão foi perdoado e vai passar nos próximos dias a estar reintegrado ao elenco do São Paulo, que disputa a final do Campeonato Brasileiro Sub-20. O Tricolor nessa sexta-feira empatou com o Flamengo na Gávea 1-1, havia vencido a primeira partida e é o primeiro finalista da competição, time comandado por Alex, ex-jogador de Cruzeiro e Palmeiras. Por falar em Cruzeiro, bora contar que a Raposa está praticamente livre do risco de rebaixamento. Na noite dessa sexta-feira, a vitória por 1-0 contra o Londrina no Estádio do Café, ou seja, como visitante. O gol só saiu aos 37 do segundo tempo, marcado pelo Thiago. O Cruzeiro foi melhor do que o Londrina durante quase todo o jogo, tanto que o melhor jogador em campo foi o goleiro César, do Londrina, especialmente no primeiro tempo, ele fez várias boas defesas. O Cruzeiro tanto insistiu que foi premiado com esse gol no finalzinho da partida. A distância pro Londrina, que é o primeiro time na zona de rebaixamento, era de 2 pontos, com a vitória passou para 5 pontos. E a curiosidade é que o Cruzeiro vinha a 4 jogos sem vencer e o Londrina vinha a 4 jogos sem perder.
esse resultado acabou invertendo essa situação. O Cruzeiro praticamente livre da zona do rebaixamento, é o 11º colocado, tem 43 pontos, o Londrina se manteve em 17º com 38 pontos, de acordo com Tristão Garcia, matemático, especialista em contas relacionadas ao futebol, a chance de rebaixamento do Cruzeiro hoje é de apenas 2%, eram 13% antes do jogo, caiu para 2%, já o Londrina, que tinha 29% de chance de cair, agora tem 47%. Próximo jogo do Cruzeiro, terça-feira, no Mineirão contra o Brusque. A diretoria do Cruzeiro havia disponibilizado uma carga de 20 mil ingressos que já foi totalmente comprada e está sendo disponibilizada uma outra carga, a expectativa de Mineirão cheio para contar ou para ajudar o Cruzeiro que vai jogar a Série B mais uma vez na temporada que vem. Bora com informação exclusiva, quero contar que Randalá, centroavante marroquino que outro dia foi pedido pelo torcedor do Corinthians, quer jogar no futebol brasileiro. Antes de explicar detalhes dessa novidade, deixa eu só contextualizar para quem não está muito por dentro. Ao longo dessa semana, torcedores do Corinthians lançaram nas redes sociais uma campanha para que o Randalá fosse contratado. A primeira pergunta que todo mundo se fez é: quem é esse cara? Centroavante marroquino, 30 anos de idade, com uma carreira muito, mas muito interessante. Ele tem 303 jogos como profissional e 248 gols. É uma média muito próxima a um gol por jogo. Super desconhecido na nossa realidade, até porque ele só atuou no Marrocos, na Noruega, mais recentemente no Catar, na China e está jogando na Arábia Saudita. Ele joga no ex-time do Mano Menezes, no Al Nassr da Arábia Saudita. Por lá, fase espetacular, são 112 gols em 107 jogos. Tratado como um grande ídolo, é o craque do time ao lado do Anderson Talisca. E o contrato do Randalá termina na metade do ano que vem. Foi por isso que corintianos lançaram essa campanha para que o Corinthians, em busca de um centroavante, fosse buscar esse jogador. Contei para vocês outro dia que uma das dificuldades é a questão financeira, o cara ganha 2 milhões e 300 mil reais por mês. Bom, agora bora voltar para a parte mais importante, a notícia desse sábado que eu queria dividir com vocês. Um empresário brasileiro que tem boa relação com o Randalá entrou em contato para saber se ele havia visto toda a mobilização do torcedor corintiano. E a resposta do atacante foi de que ele viu e que ele ficou muito animado com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. E ele até permitiu que esse empresário comunicasse para mim que ele topa jogar no Brasil. Tratou até como um sonho jogar no país do futebol, que seria algo super interessante para ele. O cara é de 30 anos de idade, que já jogou na China, na Arábia Saudita, no Catar. É uma ideia, é um projeto de vida para ele. Óbvio que entenderia, ele precisaria aceitar uma bela redução salarial, ninguém vai pagar 2 milhões e 300 mil reais por mês livres de impostos, mas o Randalá já sabe dessa realidade financeira e ainda assim se mostrou interessado em jogar no Brasil. Isso vale para o Corinthians e também para qualquer outro clube brasileiro que demonstrar a intenção. Ele ficou bastante sensibilizado com o movimento feito pelos corintianos. Saibam vocês que a insistência pode acabar dando resultado. Vou até citar um exemplo que ilustra como é que mobilizações virtuais podem acabar funcionando. O Davi Luiz nunca esteve nos planos da diretoria do Flamengo. E voltar ao Brasil nesse momento também não fazia parte do projeto, do planejamento do Davi Luiz. Ele pretendia continuar no futebol europeu. O contrato havia acabado com a Arsenal, teve uma série de propostas, até que o torcedor do Flamengo fez uma enorme mobilização virtual. Pedindo, exigindo, contando com a presença do Davi Luiz. Isso acabou mexendo com um cara que foi jogador de seleção em Copa do Mundo. O Davi, a partir daquele momento, passou a cogitar a possibilidade de jogar no Flamengo. O Flamengo também se animou com a ideia e o acordo foi feito. O Davi Luiz, inclusive, esteve na partida dessa sexta-feira, a vitória por 2-0 contra o Atlético Goianiense. Para fechar, guardei para o fim a informação sobre o possível reforço do Atlético Mineiro. Esse foi o grande assunto do programa do Nicola dessa sexta-feira. Só para refrescar a memória de todos, o Everton Guimarães, comentarista da TV Bandeirantes, da Rádio 98 em Belo Horizonte, trouxe uma informação de que o Atlético Mineiro tem conversas avançadas para um reforço em 2022 que vai parar o Brasil. Muita gente está tentando entender, especular, descobrir quem é esse jogador. Tem muita gente, inclusive, a partir do discurso do Everton, imaginando que possa ser um atleta ligado ao Lincoln, ex-jogador de futebol, que é atualmente empresário. O Lincoln que tem uma parceria com o Rafinha. Certamente não é o Rafinha. E é importante contar que os atletas gerenciados ou que são cuidados pelo Lincoln não são jogadores de parar o Brasil. Eu separei a lista, eu fui conferir toda a lista, os mais importantes são o próprio Rafinha, o Léo Pereira, zagueiro que está no Flamengo, o Léo Senna, que já foi jogador do Atlético Mineiro, o Rodinei, lateral do Flamengo, enfim.
não imagino que possa vir um atleta representado pelo Lincoln que pararia o Brasil. Até fui conversar com outros empresários do mercado para ver se eles conhecem jogadores que trabalham com o Lincoln, e aí um deles me falou que pode pintar alguma coisa da Alemanha, se de fato for essa a pista verdadeira. Mas ninguém confirma nem se essa possibilidade de o Lincoln estar participando das negociações é real. Vários nomes têm sido especulados, até pelo torcedor. Falaram, por exemplo, de Felipe Coutinho, de Marcelo, Rames Rodrigues, Arturo Vidal, Luka Modric. Quero tentar dar uma contextualizada na situação de todos antes de falar o que eu ouvi de dois dirigentes do Atlético. Felipe Coutinho ganha mais de 10 milhões de reais por mês no Barcelona, são 10 milhões e meio de reais. Tem contrato por mais uma temporada e meia. É impensável que o Barcelona aceite emprestá-lo pagando 90% dos salários, e obviamente que o Atlético não vai pagar quase 11 milhões de reais por mês para o Coutinho. Então é um nome que eu descartaria. Rames Rodrigues acabou de se mudar para a Arábia Saudita, para o Catar, para ser mais específico. Conversei até com um jornalista de lá, ele falou que o Rames está bem, que está super feliz, o clube também está animado com a presença dele, então acho que dá para descartar também. Arturo Vidal, jogador chileno, que até atuou como titular nesse meio de semana na partida da Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. O contrato do Vidal termina na metade do ano que vem. Acho plausível que ele volte para a América do Sul a partir de julho. Em janeiro eu acho um pouquinho mais complicado. Luka Modric, do Real Madrid. O contrato até está aberto do fim, mas é inimaginável pensar que o jogador que tem todo o mercado no futebol europeu aceitaria vir para o Brasil. A gente nunca pode esquecer, pessoal, da diferença do câmbio. Um cara que é europeu, ele não vai aceitar vir para o Brasil para ganhar 6 vezes menos, porque esse é o valor da nossa moeda, né? O real vale 6 vezes menos do que o euro. E a gente não tem clubes no Brasil com possibilidade de concorrer com ofertas bacanas de lá. O Marcelo, outro nome bastante especulado, esse sim, lateral esquerdo, em fase final de passagem no Real Madrid, o contrato termina na metade do ano que vem. Não sei se o Marcelo, com todo o moral, com todo o prestígio que ele tem no Real Madrid, se ele toparia sair 6 meses antes do fim. O contrato dele termina em junho. A partir de julho, é certo que o Marcelo voltará para o futebol brasileiro. Ele já decidiu que a passagem dele pelo futebol europeu acabou. Ele tem reclamado também de alguns problemas nas costas e tem jogado muito pouco com o Real. Esse sim, certamente seria um jogador extremamente interessante. Vou falar sobre a conversa que tive com dois dirigentes. O primeiro deles assegurou que não existem negociações com jogador algum. Ele falou: Nicola, a gente está muito focado em terminar o campeonato bem. Com um outro dirigente, esse eu consegui até ter um pouquinho mais de diálogo. Ele falou: Nicola, não seria inteligente da nossa parte permitir que especulações como essa saíssem, ganhassem peso. Ele até disse que para a imprensa é legal, para o Atlético é muito ruim. E a justificativa ela é óbvia. Digamos que surge o nome do Marcelo, que o Atlético não confirma. Você pode criar um ruído interno com o Arana, com o Dodô, com eventualmente algum outro jogador do meio, porque o Marcelo poderia jogar como meio atacante. E o Atlético está focado em ser campeão brasileiro e ganhar a Copa do Brasil. Então há uma blindagem interna para que não se vazem nomes. A notícia do Everton Guimarães pode ser absolutamente verdadeira, mas o Atlético não confirma em cima dessa preocupação de não gerar problemas internos. Só antes de acabar, esse segundo dirigente de quem eu me referia, ele deu pelo menos algumas notícias. Confirmou que o Ademir está contratado, jogador cujo contrato com o América termina agora no dia 31, ele vai ser apresentado a partir de 1º de janeiro, jogador que chega com muito moral com o Cuca. O Castilho, meia que pertence ao Atlético, está emprestado para o Juventude, também tem sua volta confirmada. E aí uma notícia exclusiva: o Vitor Mendes, zagueiro de 22 anos de idade, comprado pelo Atlético Mineiro junto ao Santos na virada de 2019 para 2020, já foi emprestado para vários clubes, para o Figueirense, para o Juventude nesse momento, é outro que voltará para a temporada que vem. A avaliação da comissão técnica e da diretoria é de que o Vitor Mendes tem jogado muita bola e merece essa chance, mais ou menos como aconteceu com o Nathan Silva ao longo da temporada de 2021. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Combinado? A gente se vê mais pra frente assim que surgir notícia importante. Abraço, tchau, tchau.